transmitir ao vivo. Já está ao vivo. Então. Ok? Tá. Está ao vivo. Tem um som atrás aí. Bom. Não, tudo bem. Ok. Só um minuto. É o som do Gabriel. É o som do Gabriel. Não tem problema. Baixa bem baixo o som do Gabriel, que está tendo interferência aqui. Obrigado. Beleza? Vamos lá? Então, Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com uma transmissão especial do Tutameia nesta tarde de... nem sei mais que dia hoje, terça-feira. Ela é a Eleonora. ele é o Rodolfo. E nós somos o Tutameia. A razão dessa edição especial, a Eleonora conta agora para você. Bom, ficamos sabendo, o Brasil ficou sabendo de mais um desastre ecológico, dessa vez no Pará, vazamento na região de Barcarena, rejetos de bauxita da mineradora Hydro, uma estatal norueguesa, que inicialmente negou esse vazamento, mas que na semana passada foi constatado pelo lado do Instituto Evandro Chagas que havia na região ribeirinha de Barcarena metais pesados como chumbo, etc. É uma empresa que tem um histórico de contaminação, já foi multada, nunca pagou as suas multas, e a população de Barcarena está sentindo os efeitos na saúde desse vazamento grande por lá, não é? Eu vou mostrar umas fotos aqui, Rodolfo, para a gente mostrar o que está rolando lá em Barcarena. Ó. Então, isso é uma foto da área de vazamento, né? Teve um temporal e houve um grande vazamento aí da barragem, né? Uhum. Então aí é em Barcarena. Tem mais umas fotos e aqui agora vai mostrar para você ter uma ideia. Aí mostra a localização. Você vê lá que é bem no norte do Pará, né? No nordeste do Pará. Nordeste do Pará, né? Que aconteceu aí esse vazamento nessa mineradora norueguesa, né? E para falar sobre isso, não é isso? Para falar sobre isso, está conosco aqui por Skype o Charles Trocati. Charles Trocati, ele está em Marabá e ele é poeta, escritor, né? E é um dos coordenadores nacionais do movimento pela soberania popular na mineração. Vou mostrar aqui alguns livros do Charles. Isso. E quando a gente esteve lá em Marabá, ele nos deu, e que fazem um diagnóstico da situação da mineração naquela região. Bom, então a gente vai entrar agora com a entrevista por Skype. Todo o som que tiver, daí vai aparecer direto na transmissão. Então, só pedindo para o pessoal de trás diminuir o som e a gente mandar ver. Ok. Estamos com o Charles no ar agora. Tudo bom, Charles? Você quer... Então, olá. Boa tarde, quase noite, Rodolfo e a Eleonora, da qual nós tivemos o prazer de recebê-los no Pará há algum tempo atrás, e já demonstravam bastante preocupação com o avanço incontrolável da indústria extrativa da mineração no Pará. É considerável, né, sobretudo a grande região de Carajás, mas também o polo industrial de Barcarena, da qual nós temos conhecimento de um longo itinerário de vazamento de rejeitos, poluindo a água e o território daquela região da mesorregião de Belém. Bom, é com imensa satisfação que a gente se esforça para produzir algum nível de informação em que a sociedade brasileira possa
construir um pensamento crítico sobre um setor que é vital para a economia, sobretudo para economias como a do Brasil, que é de inserção subordinada no mercado internacional, produzindo commodity, em especial o commodity de ferro. É com esse espírito que nós conversamos aqui com vocês nessa iniciativa, eu diria, de antemão, extraordinária, né? Sobretudo por se preocupar num período de profunda alienação da sociedade, se preocupar com um tema vital como esse que nos assola desde o dia 17 de fevereiro desse ano. Olha, o que aconteceu é que, do ponto de vista da segurança das comunidades, eles perceberam, né, o inverno amazônico, o inverno paraense esse ano é incomum, já havia 10 anos que nós não tínhamos uma densidade de chuvas torrenciais na região, e dado como é que se diz, dado a essa intensidade de chuva, as barragens de rejeito não suportaram, e os próprios comunitários, a própria sociedade de Barcarena percebeu de que havia um vazamento, e esse vazamento possibilitou chegar em outros níveis, de problemas que a sociedade de Barcarena convive, como é a descoberta de dutos, clandestinos que davam vazão, ou seja, a barragem de rejeito não está num tamanho adequado para a dimensão da produção cotidiana da empresa, e eles precisavam drenar toda esse restante de rejeito para os afluentes dos igarapés. E isso foi tão grande que os dutos clandestinos não deram conta de extrapolar a água que estava sendo depositada nas barragens de rejeito, e ela acidentalmente, vazou ou seja, se tornou pública, chegou em todos os lugares os bairros, todos os riachos da região. Basicamente é isso. Só que exatamente. Bom, há um padrão de convivência institucional com esses episódios de Barcarena. Por exemplo, desde 2002, a cada 2 anos, há um registro de um vazamento de rejeito das barragens de rejeitos, da Imeres, da Hidro, enfim, das empresas de mineração que atuam ali. Nós temos um itinerário de 7 grandes vazamentos, o último foi em 2014, 2015, com a mesma consequência. Bom, para continuar extraindo lucro extraordinário da mineração, as empresas, sobretudo nesse período de baixa de minério, atuam de maneira clandestina, ou seja, tudo vai para a natureza, todo o lixo tóxico, o lixo químico vai para a natureza desses empreendimentos, mas fundamentalmente no caso das empresas de mineração no Brasil e na Amazônia, há um baixo custo de construção, um baixo investimento na construção das barragens de rejeitos e na sua manutenção. Essa é a causa fundamental. Então, há um padrão de convivência. Essas barragens muito recentemente passaram pela vistoria da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará, e por todos os órgãos do município e todos os órgãos de fiscalização do Estado. Ou seja, quase que 2 crimes, um da empresa que pratica de maneira clandestina poluição do meio ambiente, e um crime jurídico institucional, que é a aceitação por parte das instituições que deveriam fiscalizar esse setor importante da economia paraense, que é a mineração, e, portanto, eles operam no nulo, ou seja, tudo é permissível, tudo é possível,
para que essa empresa não sofra nenhuma retaliação e não sofra nenhum. Para você ter uma ideia, em pronunciamento público, o governo do estado do Pará, o governador Simão Jatene, diz que a tragédia que nós recentemente acabamos de ver em Barcarena é culpa da chuva e não culpa da empresa, né? Isso foi noticiado publicamente aqui no Pará e no Brasil inteiro, né? Todo. Vejam bem, nós tem uma sequência de acontecimentos, mas o mais grave de tudo é que em 2015 o governo fechou um protocolo de trabalho com a Roche Hydro, a empresa norueguesa, e deu uma inserção fiscal que vai de 2015 a 2030, que basicamente a sociedade paraense deixa de arrecadar 7,5 bilhões de reais durante esse período. Como não havia um forte lobby da empresa, evidentemente, ou seja, a Hydro domina o mercado paraense, e digamos assim, o polo siderúrgico de Barcarena fundamentalmente pertence a ela, mas essa benesses do Estado, essa isenção fiscal que o governo do Pará o fez, nos permitiria, em ordem, digamos assim, de interesse geral da sociedade, a construção de 50 hospitais, tipo Casa de Saúde de Belém, que é uma casa, digamos, sentida como moderna e avançada, 150 mil casas populares, enfim. Só para você ter uma ideia do nível de poder que a indústria extrativa da mineração tem sobre os governos desses estados que são minerados, né? Isso. Agora, o mais grave disso tudo é que aí eu penso que, corajosamente, uma instituição de conhecimento notória no Brasil se posicionou, e aí não houve como, digamos assim, pressioná-los a não dizer a verdade em relação ao laudo que foi noticiado publicamente, né? A Fundação Oswaldo Cruz corajosamente se posicionou, os seus pesquisadores, para dizer de que há um histórico de violação dos direitos ambientais, né, na zona do distrito industrial de Barcarena, cujo prejuízo não é pago pelas empresas, é pago pela saúde das populações que ali vivem, né? Na forma de esgotamento físico da terra para a agricultura, na forma do esgotamento físico da água para bens de consumo diário, e na forma, digamos assim, do aniquilamento do território para outras possibilidades econômicas que não seja a gradação, né, a depressão cotidiana levando à exaustão o próprio território. Por exemplo, como a gente estava conversando, a pesquisa revelada, inclusive, sobre a resolução do CONAMA e a própria resolução do Ministério da Saúde de 2014 e 2011, encontrou-se levou-se em consideração levou-se em consideração alguns aspectos, né, da água da região, que se tornou imprópria para o consumo, né, mas levando em consideração os sólidos totais, o oxigênio dissolvido, a temperaturas, a salinidade, a condutividade, ou seja, encontrou-se que a água está própria para o consumo porque porta alumínio, fósforo, chumbo e selênio, em valores não conforme com a legislação.
No caso mais grave, das 90% das comunidades pesquisadas, a presença do chumbo. E o chumbo tem um agravamento de que ele... o chumbo tem um agravamento de que ele... Como é que se diz? Não se decompõe e não se degenera facilmente, ou seja, ele vai ter uma longa presença no habitat da sociedade, né? No caso das pessoas, das comunidades quilombolas, ribeirinhas e pesqueiras. Haja visto de que Barcarena é um polo industrial, ou seja, de transformação mineral, mas também é um polo portuário. Nós estamos vindo... há menos de 2 anos atrás, a grande tragédia dos 5.000 bois que morreram afogados com o tombo do navio, cujas carcaças poluíram sem precedentes também aquela região. Ou seja, é um espaço físico da indústria da tragédia, né? A tragédia pela pobreza incomum que os processos de mineração deixam, mas também a tragédia ambiental, né? Sim, houve uma recomendação do Evandro Chagas de que a água está imprópria para o consumo humano. E se a água está imprópria para o consumo humano, outros vegetais, outros aspectos físicos e geológicos que compõem as comunidades ribeirinhas e quilombolas estão também afetadas por esse lixo tóxico. Ou seja, isso é gradativo, né? Isso o que se pode perceber como efeito simplificado pode se transformar num efeito muito complexo. Por exemplo, está prestes a ser revelado, a ser explicitado, mas há uma pesquisa com mais de 2.900 moradores da região de Barcarena, e da qual os pesquisadores Oswaldo Cruz identificam de que há doenças tipicamente da indústria extrativa da mineração, das transformações que a indústria extrativa da mineração provoca nessas regiões de mineração. Por exemplo, há um nível tolerável do aparecimento de cânceres em regiões do Brasil, até 5 tipos de cânceres, né? Nessa região, os moradores já desenvolveram 24 tipos de cânceres, né? E eles não têm outra origem, a pobreza, evidentemente, mas também os elementos químicos, os elementos tóxicos que a indústria da mineração sai sedimentando em contaminação e em poluição. Olha, há um padrão de comportamento das empresas de mineração. Elas no fundo, elas constroem uma concepção de mundo a partir da mineração nessas regiões, e elas dominam ideologicamente o desenvolvimento local e regional, não deixando margem para o aparecimento da crítica. Na verdade, é um padrão entre a mídia oligárquica, né? Inclusive no Pará é muito interessante de que enquanto o Jornal Liberal, que é o grande jornal de circulação estadual, e os donos da repetidora da Globo no Pará, eles se comportam de maneiras que essa aliança entre a indústria extrativa, governo e a mídia corporativa, de que eles são os primeiros a dizer que não havia o vazamento, né? Do outro lado, está o outro grande meio de comunicação, liderado pelo Jader Barbalho, então senador da República, que vem revelando, por interesses políticos eleitorais, as contradições que Barcarena enfrenta em função da benesses que o governador Simão Jatene deu há 2 anos atrás, em 2015. Inclusive, a capa do jornal Diário do Pará de hoje
ministro da República exige paralisação e multa da Hidro, né, que é o ministro Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho. Ou seja, o que se percebe, então, no município de Barcarena, que é um município com aproximadamente 100 mil habitantes, provocado pela indústria extrativa da mineração, 3 tipos de comportamento, né? Os que se conformam com o que está acontecendo, dizendo que isso é característico esse é o preço pelo progresso, né? Esse é característico da indústria da mineração, e que, portanto, digamos assim, aceito de maneira gratuita o discurso da empresa de que essa tragédia será superada, né, em outras situações. Há um grupo de organizações que, ao longo desse período, e essa é uma característica da indústria extrativa da mineração, e avançar em níveis de cooptação, né? E há os novos sujeitos, aqueles que percebem que esse é um processo que precisa a gente reunir um esforço jurídico institucional. Então, o fato do Instituto Evandro Chagas, de outros pesquisadores se posicionarem de que houve contaminação, o fato da OAB se posicionar, a OAB na sua Comissão de Direitos Minerários, né, de que esse padrão, esse nível de aceitação de tragédia pela indústria extrativa da mineração do Pará pode nos levar a lugares em comum de uma tragédia mais generalizada. E o fato da gente começar a atuar na região. Então, nós deslocamos para lá uma brigada nacional, a mesma brigada que atuou no caso de Mariana, quando houve o rompimento da barragem de Fundão. Inclusive, demos o nome dessa brigada do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, chama-se Brigada Nacional de Trabalho Voluntário Carlos Drummond de Andrade. Nós estamos lá com 15 jovens, fazendo, primeiro sendo solidário com as pessoas, né, nos seus afazeres domésticos, nos seus afazeres cotidianos, na labuta da roça, da agricultura, mas também tentando mobilizar as reuniões, tentando mobilizar as assembleias e tentando, digamos assim, dar um outro conteúdo a esse conflito mineral que se instaurou em Barcarena. Ele não vem de agora, ele vem desde os anos 80, mas nesse período todo, Barcarena nunca conseguiu se traduzir ou se transformar numa luta nacional. Então, a tarefa do MAN, nesse momento, a partir de Barcarena, dar um outro discurso para o conflito mineral que lá existe e conseguir ligar em nível de solidariedade, mas também de exigência acerca de novos critérios ambientais para o funcionamento da Hidro. Por exemplo, nós não temos outra pauta nesse momento senão exigir que o Estado e a própria empresa desloque as pessoas do território. O território virou um território inóspito, é impossível viver ali. Embora uma das exigências do Instituto Evandro Chagas fosse que as pessoas bebessem água potável, quem tem assumido a distribuição da água potável é a prefeitura, ou seja, mais uma subordinação dentro de uma subordinação. Mas assim, nossa avaliação é de que as pessoas precisam sair daquele território, precisam se hospedar em hotéis, e também tem que haver paralisação do funcionamento da Hidro, porque nós estamos em fevereiro, o grosso da chuva no Pará, né, e a tendência é março e abril, janeiro, fevereiro, março e abril, ou seja, os elementos estruturais ali, da clandestinidade dos dutos, da falta de engenharia técnica para conter uma avalanche, né, um rompimento da barragem, não nos permite pensar de outra forma senão exigir o deslocamento daqueles que estão em área de risco, sobre os efeitos do rompimento da barragem, de rejeito. A cidade toda, mas na cidade há aqueles que não têm direito à cidade, né? Aqueles que estão ainda mais em risco, né? Aqueles que estão em seus territórios que não há, digamos assim, nenhum nível é longe para chegar, mas a cidade inteira está em colapso, né? A cidade inteira. Nós estávamos lendo e avaliando de que as águas subterrâneas, elas são contaminadas, né? Exatamente onde há maior densidade populacional. Ou seja, as águas profundas, as águas subterrâneas, elas podem ser
contaminadas e poluídas por acidentes, né, ou por ações propositais. Então, digamos assim que nesse momento nós estamos com um colapso de água semelhante, muito semelhante, a característica é a mesma dos quase 800 metros do qual se transcorreu o rompimento da barragem do Fundão, ou seja, uma população, uma cidade inteira de 100 mil habitantes sem condição de beber água potável, beirando o risco de isso chegar em Belém, né? Ou seja, desse rompimento chegarem em Belém, fazendo com que quase 2 milhões de pessoas fiquem viabilizados, com tanta água ao seu redor, fiquem viabilizados de ter água potável, né? Essa é a dimensão da tragédia, como é também a dimensão de Carajás. Também se percebe movimentos da Vale na região de Carajás, na região de Paraupebas, porque está em eminência também o rompimento da barragem do Geladinho. Significaria cair na bacia de Paraupebas, cair na bacia do rio Itacaiunas e cair no Tocantins e chegar na Baía do Guajará, né? Esse é isso é o que a gente chama de hipotecar o nosso futuro, ou seja, não pensar a longo prazo, né? Hipotecar sempre o nosso futuro, poluindo aquilo que é vital no desenvolvimento da humanidade e da sociedade, que os seus bens naturais sadios, né, que lhe proporcione vida sadia. Enfim, tudo isso em nome de uma inserção subordinada da nossa economia e a aceitação da produção do commodity, né, ou seja, de sermos campeões da produção de commodities. Enfim, é um pouco esse a característica do momento em que nós estamos vivendo no Pará. É que uma é o deslocamento das pessoas que estão em zonas de risco, embora toda a cidade está em colapso, e a outra é a paralisação imediata da produção de minério, da produção da transformação no polo industrial, porque nós estamos no fim de fevereiro, evidentemente, mas o mês pesado do nosso inverno amazônico é em março, né? E as infraestruturas que a empresa dispõe, né, seja do ponto de vista da barragem de rejeito ou daquilo que poderia conter um vazamento de maior proporção, ela não domina tecnicamente, não domina porque não quer, porque sempre teve o poder de subjugação, por exemplo, as análises, e ouvindo os comunitários, ouvindo a população, de que esse estúdio já perdura de muitos anos. E sempre foram feitas vistas grossas, ao mesmo tempo que nunca tiveram condições em nível de rebelião popular, arrancá-los, né, ou interferir na dinâmica da empresa. Exatamente, esse é os rios amazônicos estão super cheios, né? Essa é a maior enchente da década, assim, dos últimos 10 anos, e nós estamos muito contentes, muito felizes, evidentemente. Já estamos ficando tristes com o verão amazônico, né, de seca dos rios. Isso tudo tem a ver com o aumento da população amazônica, evidentemente da população que começa a utilizar de água, mas tem a ver com um fenômeno que é típico da indústria da mineração. Não há mineração sem uso intensivo de água, né? E não há mineração sem uso intensivo de energia. Uma das coisas que eu esqueci de comentar é que por ano de isenção fiscal, a Hidro deixa de pagar 500 milhões de reais, né, em forma de energia elétrica oriunda da hidrelétrica de Tucuruí. Com isso, nós, os paraenses, pagamos a energia mais cara do Brasil, né? Ou seja, essas são as características desses empreendimentos, né? Ou seja, e essa é uma consequência do grande projeto Carajás. O grande projeto Carajás, as pessoas imaginam que é só uma mina localizada no interior do sul do Pará.
Mas o grande projeto Carajás é fundamentalmente um conjunto de minas, né, de interseções minerais, uma perna de trilho de quase 900 metros que sai de Parauapebas a São Luís, um porto, que é o porto de Itaqui, 3 polos guzeiros, um em Marabá, um em Açailândia e outro em Santa Inês, e um polo petroquímico industrial, que é o de Barcarena, além da grande hidrelétrica de Tucuruí. Esse é o grande projeto Carajás, digamos assim, deslocado para a região amazônica, com a criação virtual pelos militares da Amazônia Legal, ou seja, aquele espaço da Amazônia que deveria sofrer alterações. E esses conflitos todos interferem na dinâmica histórica da região, na histórica indígena, na questão dos indígenas. Houve deslocamento compulsório dos indígenas, em brigas com os garimpeiros artesanais, com grupos de quilombolas e assim por diante, né? Digamos assim, mas o que se diz é que, além disso tudo, Rodolfo e Eleonora, há um plano chamado Plano Mineração Pará 2030, depois podemos passar a vocês, mas vocês podem acessar. Ou seja, tudo se conjuga para tornar o Pará, ampliar a capacidade do Pará ser minerado. Nós sairíamos, então, de 18 municípios mineradores, que é o que nós temos atualmente, para 89 nos próximos 12 anos, né, já que estamos em 2018. Ou seja, nós nos transformaremos num grande conflito mineral, ambiental, por água e por energia. Esse é digamos assim, o destino da qual governos associados ao PSDB, mas sobretudo os associados ao PMDB. Aliás, é bom que se diga de que esse é a zona de sacrifício para a economia tipo brasileira. Ou seja, com isso nós temos um problema, que é o problema das compensações financeiras aos municípios mineradores, que é o CEFEM, que embora houve uma alteração de 1,5% nesse último período, saiu de 2 para 3,5%, ainda é irrisório. A Vale foi a principal empresa que fez lobby para que não saísse de 2,5% para 3,5%, justificando de que a principal concorrente dela, que é as empresas australianas, levam 12 dias para deixar o ferro na China, enquanto que a Vale levaria 45 dias, ou seja, esse é necessário manter assim como a própria Hidro disse e o governo acatou, de que os lucros da empresa estariam comprometidos se continuasse pagando ICMS, ou seja, porque 40% dos seus lucros são traduzidos em investimentos, né, ou seja, melhoramento da planta industrial e tal. Mas, enfim, além do problema da existência da Lei Candir, o Pará deixou de receber aproximadamente 45 bilhões de reais. O que se faria com esse recurso não se sabe, mas do não pagamento de um CEFEM mais alto e a existência de uma lei como a Lei Candir é que permite o lucro extraordinário da indústria extrativa da mineração, em detrimento da proliferação da pobreza nas zonas minerárias. E é exatamente sobre essa perspectiva de que nós estamos fazendo um esforço em nível nacional de ligar esses conflitos locais, traduzir eles também num conflito nacional, para enfrentar as empresas, para enfrentar o Estado e para enfrentar as leis que corroboram para esse padrão de acumulação da indústria da mineração, em contrapartida deixando cidades inteiras em absoluta pobreza, né, como é o caso agora de Barcarena. Veja bem,
Mariana é um exemplo pedagógico ao contrário, né? Um exemplo pedagógico ao avesso de que a mineração pode ser aos arautos do poder, desenvolvimento e progresso, mas Mariana revelou que ela é tragédia sociopolítico, econômico e ambiental. Depois de 2 anos, nós não conseguimos encontrar nem lugar para as famílias que foram deslocadas com o rompimento da barragem de Mariana, nem o Estado teve força para multar a tragédia, digamos assim, em termos financeiros, e o grande prejuízo ambiental fica em favor da sociedade. E além de uma divisão na sociedade que é necessário voltar a minerar a todo e qualquer custo. Ou seja, Mariana é esse exemplo ao avesso de que a partir daquele momento ali, dos anos 90 para os dias de hoje, ocorreram mais de 30 eventos de rompimento de barragem no Brasil, mas nenhum de natureza como o de Mariana. Mesmo aqui no Pará, uma pesquisadora disse que houve o aumento de CEFEM no Pará depois da tragédia de Mariana. Eu perguntei por quê, porque aumentou o poder de fiscalização do Estado. Disse não, as próprias empresas ficaram com medo de que houvesse algo semelhante a Mariana, né? Compensação financeira para os municípios minerados. Não é um imposto, é uma compensação para os municípios minerados. Por exemplo, até a nova regulação que saiu no final do ano, no final do ano, só era compensado financeiramente aqueles municípios que tinham a cava no seu território. Com a mudança da lei, passa a ter ganhos financeiros aqueles municípios que estão sob influência da mineração. Por exemplo, o trilho de ferro que transporta o minério de Carajás até Porto de Itaqui, em São Luís, passa por um município paraense, que é Marabá, e 28 maranhenses. Esses que são afetados pela linha do trem nunca receberam 1 centavo sequer. A partir dessa mudança, agora eles passam a receber. Mas ainda é muito pouco em função da tragédia que os projetos de mineração provocam. Bom, tocando no tema de Barcarena, Barcarena não só poderá ser maior do que Mariana, como também poderá colocar em xeque todo o poder da indústria extrativa do Brasil. Por quê? Porque, embora no Brasil nós temos 4 grandes estados minerados, né, que é Bahia, Minas Gerais, Pará e Goiás, o grosso da mineração no Brasil, 90% da mineração no Brasil vem desses 4 estados, muito embora haja mineração em todos os estados federativos. O prejuízo que isso seria, né, digamos assim, em proporções maior do que Mariana, é porque aqui se prepara, né? Ou seja, há um esgotamento digamos assim, da parte, como eu me esqueço agora a palavra, mas da parte sul, que seria Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e uma forte tendência, né? Por exemplo, até 2021, 80% do ferro exportado pela Vale, estou falando aqui do grosso do minério de ferro, muito embora não seja só o ferro que polui, sairá das minas do Pará. Então, ou seja, a tragédia do ponto de vista econômico e financeiro, mas a tragédia ambiental está colocada em proporções muito maiores. Evidentemente, de que isso está longe de ter o mesmo grau de politização que Mariana teve. Mariana está no centro-sul do país, né? Afetou outros sujeitos, né? Outros interessados, né? Outros indivíduos que não faziam nem juízo do que seria a indústria da mineração. Afetou inclusive surfistas, né? Então veja, de repente o cara que não tem nada, que assim, até pensa no mundo melhor, gosta de tirar uma onda no mar, ele é afetado porque tem que deixar de surfar. Então isso pressupõe, porque está no sul do país, um grau de politização com os afetados da tragédia mineral muito maior do que na própria Amazônia, que é tido sempre como espaço de resguardo do capital, né?
Muito bem, eu vou passar pelo endereço eletrônico um conjunto de informações que nos ajuda a fazer o bom combate da denúncia e, digamos, da exigência de novos direitos para essas populações que estão sendo afetadas pela tragédia mineral em Barcarena, e desde já agradecer a grandeza de vocês e também a militância política para favorecer um tipo de discurso que sucumbe à grande mídia, né? Pelo contrário, nos ajuda a politizar esse problema que é tão importante nesse momento conjuntural, que é a elevação da consciência política da população de que nós temos um problema mineral em cada lugar, em cada terreiro, em cada cidade, em cada avenida, né? E é preciso saber conter isso, né? Muito obrigado, eu agradeço a vocês dois, Eleonora e Rodolfo. E também a Sabrina, que está aqui do lado, fazendo a... É o Gabriel. Vai estar disponível no site tutameia.jor.br. E nós temos mais anúncios a fazer aqui com a Eleonora. Não, eu só estava lembrando aqui, a gente falou no início, né? Estava lembrando aqui de falar das argumentações da empresa, né? Que a empresa de início negou que houvesse, né, uma tragédia, depois reconheceu, e até a Embaixada da Noruega se pronunciou. Essa é uma empresa Hydro, uma empresa estatal norueguesa, né? Ela divulgou uma nota dizendo que, aspas, antes de chegar a conclusões e definir quaisquer intervenções, é preciso determinar a sequência de eventos ocorridos após as fortes chuvas da semana passada. Então, isso foi um texto publicado no site da Embaixada, né, que, digamos, tenta minimizar, contornar esse desastre que está acontecendo no Pará, e que a gente teve aí o depoimento do Charles Trocati, que nos trouxe a visão de quem está vivenciando ali as coisas no Pará. A própria empresa, como a gente tinha dito antes, a própria empresa, em nota, havia confirmado, né, que Sim. inicialmente tinha negado a existência dos dutos clandestinos, que foram identificados pelos pesquisadores lá do Instituto Chagas. Foi o nome do instituto? Evandro Chagas. Evandro Chagas. Vou botar aqui a nota, né, que saiu publicada na imprensa. Isso. E daí, então eles dizem que... E aí também tem outra, né, tá aí a manchete do G1 Pará, né? Mineradora admite a existência de duto clandestino. Enfim, acho que isso... Quer dizer, acho que precisa uma questão a ver agora, né? É o impacto que vai ter na saúde, essa questão da paralisação das atividades, que o Charles colocou como necessidade urgente, e foi formada, né, na Câmara dos Deputados